Olá pessoal, tudo bom? Vamos então fazer a nossa correção. Bom, meu nome é Elcio Praciano, sou professor de inglês. Hoje então a gente vai fazer a correção das páginas 42, 43 e 44. Vamos lá? Bom, essas aí são as páginas então do nosso livro que a gente vai fazer a correção hoje, certo? Vamos então começar com a página 42, certo? Bom, aí nós temos então a apresentação dos verbos modais should, must and have to. Só para lembrar vocês, tá, que esses verbos modais, eles têm cada um entendimento ou uma significação diferente dentro da oração. Normalmente o should, ele dá a ideia de conselho ou uma possibilidade. O must, ele dá uma ideia de dever, de obrigação, de necessidade. E o have to, ele dá uma ideia de obrigação, certo? Então, dessa forma a gente pode construir frases onde a gente pode dar essas ideias que eu acabei de comentar, utilizando esses verbos modais. Lembrando que os verbos modais não são os verbos principais da oração, certo? Eles têm a função apenas de criar modificações dentro da oração. Nós vamos ter então um verbo principal dentro da oração. Bom, então observe o seguinte, a primeira atividade aí, ele pede justamente para que você identifique, né, qual é o sentido de cada um desses verbos modais dentro da oração. Então nós temos no quadro 3 orações, não é isso? Então temos na primeira oração, nós temos o emprego então do verbo modal should. Nesse caso, na primeira questão, né, o should aplicado nesse caso, ele tem a ideia de necessidade, obrigação ou de conselho ou recomendação. Veja aí, quais são as opções. Bom, na letra A, o should ele está sendo empregado com o sentido de advice ou recommendation, conselho ou recomendação. E o must e o have to, eles estão empregados no sentido de necessidade ou obrigação, necessity or obligation, certo? Foi exatamente isso que você escreveu? Pois vamos dar uma olhada na segunda opção então. Na segunda questão, ele já está trabalhando com o verbo must, comentando ali que o must ele não tem a forma do passado, né? Então, qual você empregaria, né? Qual desses aí das opções abaixo você empregaria para dar essa ideia de passado? Então, se você marcou justamente a letra B, né, o had to, nós temos o verbo have no passado, é a opção mais ideal para a gente marcar aí, certo? E na terceira questão, nós temos o seguinte, which sentence is equivalent in meaning to fragment? Então, qual é que tem, né, o sentido, né, equivalente? Qual das duas aí nós temos sentidos equivalentes, né? Então, obviamente, você vai marcar a letra A. My teachers and the books I read say it's important form of to find my passion and follow it. Você entendeu? Você conseguiu marcar a opção correta? Então vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão, a quinta aí, ele vai dar a seguinte ideia, né? Ele pede para que você marque os verbos modais que estão, né, marcados, estão em negrito, e você aponte quais das opções do outro lado que são as mais corretas, né? Fazer uma ligação, uma interligação para que você encontre o significado correto. Nesse caso, na letra A, onde nós temos o verbo must, e na segunda, na B, né, nós temos o must not. Quais das opções você teria marcado? Então, na letra A, você vai marcar, obviamente, né, a segunda opção, deduction, certo? Por eliminação, a gente vai encontrar a resposta da letra B na primeira opção, né? Muito bem, logo abaixo nós temos ali uma questão de interpretação de texto, né? Então, ele está perguntando, então são questões que você deve responder de forma, né, escrita mesmo, tá? Então, a primeira pergunta é qual é o segredo do Snoopy, né? Então, a resposta em inglês seria There are dogs on the moon. Certo? A segunda pergunta é what's the contracted negative form of should? Qual a forma contrata do should? É a opção shouldn't, certo? E depois ele está pedindo ali na forma interrogativa, sentença interrogativa, né? Does should come before or after the subject? E aí, as opções does, should, né? Ele vem antes ou depois do sujeito? É claro que ele vai vir
antes, não é isso? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Muito bem. Próxima questão. Bom, a próxima questão, então, agora na página 43, você pode observar o seguinte. O que nós temos aí? Nós temos uma questão também de interpretação, onde você deve utilizar os verbos modais que estão aí em seguida dentro de cada uma das estrelinhas, né, dos símbolos ali. Qual que você usaria em cada uma delas? Como você já deve ter feito, então vamos só fazer uma correção rápida aqui. Então, na letra A, você vai utilizar então os verbos shouldn't, should e should. Na letra B, você vai botar shouldn't, should e shouldn't. E na letra C, should, should, should e should. Foi exatamente isso que você fez? Muito bem, se você não fez, corrija aí, tá? Próxima questão, lá embaixo ainda, na página 43, nós temos ali 3 textos, né? E ele pede para que você identifique no seu caderno qual deles tem a ver com os conselhos logo acima colocados, né? Certo? Então, por exemplo, nós temos a primeira ali, Original Letter 1, então é a carta original, né? Ela corresponde a qual lá de cima? 1, 2 ou 3? Né? Quem leu vai perceber logo que se trata, obviamente, do conselho C, a primeira. Então, essa carta original aí, certo? Ele corresponde ao conselho C. Na segunda carta, nós vamos marcar ali o conselho B e, por eliminação, teremos a letra A na próxima questão. Agora vamos para a página 44. Na página 44, no topo dela, nós temos 2 frases, né? I believe I can achieve anything I choose. You may excel in several different areas. E aí, a gente vai encontrar, né? Nesse caso aí, os verbos modais can e may. Ele quer que você diga em que sentido que nós temos aí. Capacity, permission, obligation ou possibility. Na letra A, o verbo modal terá então o sentido de capacidade e na letra B, o verbo modal may, ele tem um sentido de possibilidade. Seguindo adiante, nós vamos ter algumas ilustrações. Você pode observar, nós temos ali 5 quadrinhos e logo abaixo ali, justamente num canto aqui, você vai encontrar, nós temos a seguinte situação. Justamente nesse cantinho aqui, nós temos 5 orações, né? E a gente teria que mover cada uma delas para cada uma das opções aqui, né? Então nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5. Para onde você transportaria para lá? É isso que ele quer saber, certo? Então vamos rapidamente fazer aqui. Para quem fez a atividade, quem entendeu, já vai saber que na primeira opção lá, a gente vai colocar a primeira frase, certo? Na segunda opção, vamos botar ali a 5ª frase, certo? Na letra C, né, a gente vai botar a 2ª frase. Na letra D, nós vamos colocar ali a 4ª frase. E por último, então, nós vamos botar a 3ª na letra E. Próxima questão, ainda na página 44, você pode observar o seguinte. Ele pede para que você coloque aí um dos verbos modais aí, certo? Que estão dentro do quadro. Você pode observar que nós temos um quadro aqui, não é? Tá? Vamos botar a canetinha aqui para nós. Tá? Você pode observar que nós temos um quadro aqui e ele pede para que você coloque então um desses verbos modais, tá? Aqui, ó, certo? No lugar então aí do símbolo, certo? Que eu estou apontando aí com uma setinha, certo? Ao ler o texto, você vai perceber logo que a gente vai ter que utilizar aqui o should I do. Esse deve ser a opção. Então, a opção que a gente deve escolher é justamente essa daqui. Certo? Tranquilo, né? Muito fácil essa atividade. Certo, pessoal? Muito fácil, né? Bom, então a gente se vê na próxima aula, então. Até mais!